Vamos lá, Brasília, 8 de setembro, 19 horas. Aqui a nossa conhecida Elisângela, intérprete de Libras. Vamos para a nossa live. Acabei de sair numa sabatina no Jornal Correio Brasiliense, é esse aqui. Falamos por 1h10 aproximadamente. Quem puder assistir, muita novidade. É uma sabatina onde a condução por parte da senhora Denise Rotenburgo, né, que trabalha na Câmara desde antes de eu chegar lá, eu cheguei em 91 na Câmara, soube muito bem conduzir, e a intenção dela não era aparecer, não era lacrar, não era ser o William Bonner, era perguntar questões atuais e futuras, no caso de uma reeleição, 7 de setembro, imóveis, essa história toda. Então, parabéns a Denise pela forma como ela conduziu essa sabatina. Vamos ver se depois bota essa sabatina na mídia social nossa, quem tiver tempo aí poder assistir. Vamos lá? Quero só relembrar aqui um fato que aconteceu em 2019, por ocasião do 7 de setembro. O pessoal deve se lembrar, né? Eu fui com o Rolls Royce, o meu motorista aqui não era o Nelson Piquet, não, tá? Mas no próximo foi ele. E aqui no site da Globo, eu peguei esse moleque que estava a sua mãe, o casal do ladinho ali, 200 metros da presença, botei o moleque no carro, estava com a camisa ali do brasileira, né? E daí o portal O Globo de notícia escreveu aqui: moleque imbecil vai se alfabetizar. Moleque imbecil vai se alfabetizar. Esse sentia o padrão do jornalismo Globo, né? Como esses caras aí fazem essa maldade o tempo todo, agredindo uma criança que estava vibrando ali com a camisa do Brasil do lado do presidente. Pô, se fosse eu, tá vibrando também, tá? Então, o padrão jornalismo nossa TV Globo aqui. Então, o dia de ontem foi um dia especial para o Brasil, onde o povo compareceu em massa. Eu nunca vi em Brasília, ó, que eu cheguei aqui em 91, algo como esse aqui. Uma fotografia aqui de um drone. Parece um campo aqui de plantação de girassóis. Ó, se alguém tiver dado a dica para a Folha antes, a Folha tinha botado essa foto aqui, a plantação de girassol, fake news, estão dizendo que é na esplanada do Ministério. Eu nunca vi também tanta gente como vi pessoalmente lá em Copacabana, Rio de Janeiro. As imagens também que eu recebi da Paulista em São Paulo e de outras capitais pelo Brasil e também de fora do Brasil. É uma coisa fantástica. Isso daqui é uma perfeita sintonia entre o presidente da República e a população. População essa que nós devemos lealdade. E ponto final. Agora, os comentários, né, as páginas dos jornais, na sua grande maioria, é uma vergonha, mais uma vergonha para a imprensa brasileira. Porque estão brigando com imagens. Não dá para você brigar com imagens. Com narrativas, eles até causam algum estrago na gente, né? Como a questão dos imóveis. Mas com imagem não dá para lutar. Aqui a Globo, aqui, ó. Jornal Globo de novo aqui. Bolsonaro faz do 7 de setembro um ato eleitoral. Rivais acusam de abuso de poder. Olha, eu convidei todas as autoridades de Brasília. Por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Convidamos 11 ministros. Convidamos chefes de outros poderes. Tá? Convidamos todo mundo. Não estava proibido ninguém de não ir nesse evento. Onde foi o Lula? Ele podia ter ido na Paulista. Até em lua de mel ainda, talvez justifique. Tá? O Ciro Gomes, onde foi? A senhora Tebet, a senhora, outra lá, não sei o nome dela aí, uma outra que se elegeu usando meu nome em 2018, e agora é candidata a presidente. Tá? Não compareceu em lugar nenhum. Agora, acabou o evento militar aqui em Brasília, o palanque estava cheio, convidei os 8 empresários acusados de conspiração, né, de golpismo, convidei os 8, acho que 4 compareceram, fiquei muito feliz de conversar com eles. Antes haviam tomado um café comigo aqui com 100 pessoas aproximadamente, chegaram presentes, são cidadãos, trabalhadores. Sem essas pessoas o Brasil está fadado ao fracasso, não tem emprego, não tem nada, graças aos empresários que dão emprego, que produzem realmente algo no Brasil, né? Nós podemos sonhar com dias melhores. Então,
acuso de abuso de poder. Acabou o evento em Brasília, o que eu fiz? Tirei a faixa presidencial e fui para dentro do povo, peguei um carro de som e usei da palavra, acho que por uns 10, 12 minutos, a primeira-dama também. O povo vibrou com a simplicidade da gente, com a verdade, aquilo que a gente falando há muito tempo. O povo cada vez vai estar ciente do que é o poder executivo, o legislativo, o poder judiciário. Tá? Eles participam ativamente, eles estão preocupados com o seu futuro, se lá na frente quem chegar presidente vai defender a liberdade ou não. Eles sabem o que está acontecendo na Venezuela, na economia da Argentina, lá na Nicarágua, o Ortega, amigo do Lula, ele agora radicalizou, né? Ele ganhou a eleição, lógico que ganhou a eleição. Ele prendeu todos os opositores daquela eleição. O WO. E agora, né, as medidas restritivas vão aumentando. Olha que ponto que o cara chega, o Ortega, lá na Nicarágua, de prender padres. É um machão esse cara, um machão prendendo padres. E expulsar freiras. Eu vi as imagens de freirinhas de idosas caminhando para entrar num ônibus e ser expulsa do país. Fechou rádios e televisão católicas. E daí, quando Lula é questionado, ele fala que não devemos meter o nosso nariz em outro país, porque ele é amigo do Ortega. Sempre apoiou Ortega, como sempre apoiou Chávez e Maduro na Venezuela. Eu não canso de falar. Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. E o povo vive numa pobreza pior do que o povo haitiano. Será que é difícil entender que essa política deles, esse esquerdismo, esse socialismo, esse comunismo, leva à miséria? Quero falar de novo aqui. Quem puder, quem ainda duvida, né? Vai para Pacarema, Roraima, na fronteira com a Venezuela. Estão chegando em média por dia 600 pessoas ali. A grande maioria, mulheres e crianças. Mulheres são abusadas ao longo do caminho, chegam numa situação precária, chegam pesando em média 15 quilos a menos do que tinham há alguns anos. Estão fugindo para Roraima, é o paraíso. É comum encontrar pelo Brasil venezuelanos. Foi Betim, se não me engano, 2 semanas, tinha lá um venezuelano, botei para falar, fala aí. Falou que fugiu com seus 4 filhos, deixou parentes na Venezuela, fugiu da fome, não é nem da violência, é da fome. E uma coisa importante aqui, você gosta de pet, de cão, gato, gosta de animais, também gosta. Quando nós fomos buscar lá na Ucrânia brasileiros, houve um pedido para que eles trouxessem seus cães para cá, autorizamos. Entre os que chegaram aqui, chegaram uns 10 cães, uma festa, o pessoal protetor de animais, teve na base aérea de Brasília, etc. Agora, foram mais ou menos 60 que vieram, no total. 10 cães. Então, cada 10 brasileiros, um cão. Vá lá em Pacarama, vê, nesses 600 que chegam por dia, se chega um cão ou um gato. Não é porque não tem amor a cão e gato. Tem. Só que todos foram comidos. Comeram todos os cães e gatos da Venezuela. Essa é a política de Chávez, que já morreu, e de Maduro, apoiado por Lula. Veja na internet, ali no Google, os vídeos do Lula apoiando Chávez, apoiando Maduro. O atual presidente da Argentina, quando ele não era presidente, era candidato, quem ele veio visitar no presídio em Curitiba? Foi visitar o Lula. O Lula trabalhou, né, fez o que pôde para ajudar na eleição lá do Alberto Fernandes. Chegou, se elegeu. Como está vivendo o povo argentino? Segundo a mídia, 40% da população está na linha da pobreza. Queremos isso para o Brasil? Eu estou falando da economia argentina. Ainda bem que o povo agora acordou, o voto em papel lá no Chile, foi lá e deu um basta. Não quero essa nova Constituição. Ficaram com a Constituição de Pinochet. O pessoal critica tanto, né? A Constituição de Pinochet, ditadura. Tentaram mudar agora. Se não é boa a Constituição, essa outra, o povo viu que seria pior. E o Chile sempre foi um país ajustadinho na sua economia. Então, abuso de poder foi para dentro do povo.
subir num carro lá, eu duvido se ia chegar do Lula, qualquer candidato, não deixariam subir, deixariam. Ou eles poderiam ter rajado a maneira, ter um carro de som para eles, andar no meio do povo, mas sempre pensaram no povo apenas em época de eleição. O povo agora está esperto, tá? Está tendo conhecimento. Aprendeu aquela passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Esse pessoal não consegue sair na rua. O Lula, quando para em hotel aqui de Brasília, por exemplo, R$6.000 a diária. Ele não vai tomar café lá no restaurante, no mezanino, não vai. Por que não vai? Porque vai ser hostilizado. O pessoal vai sair, vai deixar ele tomando café sozinho, toma café no quarto. Esse cara tem 40% de intenção de voto. Alguém acha que o Lula vai ganhar a eleição? Alguns aqui, o Datafolha, por exemplo, né? Pode ganhar no primeiro turno. Alguém acredita que numa eleições limpas o Lula ganha? Olha o que o Lula fez. A gente começa a ver aqui, olha o que ele fala tocante ao MST. O MST sinaliza a retomada de ocupação em caso de vitória de Lula nas eleições. O MST, que está quase morto por nós, porque nós titulamos mais de 400 mil títulos pelo Brasil, onde 80% aproximadamente nós demos para as mulheres. Por que nós demos título para as mulheres? E não para o cabeça? Geralmente o cabeça do casal é homem, não é isso? Geralmente o cabeça do casal é homem. É ou não é? É tradição brasileira. Não estou defendendo isso não, tá? O pessoal da esquerdalha aí, né, os editores da Folha, do Globo, do Estadão. Não estou defendendo isso não. Tá? Mas geralmente é tido como cabeça. O que a Tereza Cristina fez? Ministra da Agricultura, um dos ministérios mais importantes, que é a nossa candidata agora ao Senado lá para o Mato Grosso do Sul. Presidente, vamos dar o título para homens, para mulheres, tá? Vamos dar para as mulheres. E deu. Aproximadamente 80% são para mulheres. O que acontece com o homem quando pega o título? Ele acaba vendendo, né? Faz um negócio qualquer, tem um problema, e daí fica a senhora, a mulher e os filhos desamparados. Demos o título para as mulheres. Daí fala que a gente não tem atenção devida para a mulher. Que conversa fiada é essa? Folha de São Paulo. Bolsonaro captura 7 de setembro com ameaça, machismo e comícios. Ameaça. O que eu ameacei, meu Deus do céu? Meus dois pronunciamentos, o de Brasília e do Rio, acho que os dois juntos vão passar de 30 minutos. Qual foi a ameaça? Eu falei o nome de algum ministro supremo? Eu falei em Tribunal Supremo Eleitoral? Eu não tenho que falar. Que ameaça? Que machismo, meu Deus do céu. O machismo que aconteceu aqui em Brasília. Tem lá o Cuiabano, que ele é um animador aí de rodeios pelo Brasil, me dou muito bem com ele, e falou lá que o presidente é imbrochável. Né? Mas devia falar do que antes, que apesar dos ataques, das pancadas que a gente leva, 24 horas por dia de maldade, ele quer dizer que eu sou imbrochável porque eu resisto. Eu não vou dar para trás, eu vou reagir como temos reagido a tudo isso. E daí, com essa história de imbrochável, a Folha vai atrás. Sexo. Problemas de ereção atinge cerca de 70% dos homens na idade de Bolsonaro. Com a foto com a Michelle aqui. Ô pessoal, ô Folha, se atinge 70%, eu estou nos 30%, falou? Tá? Tá ok? Não tem nada de machismo aqui não. Aí é natural, não sei se esse mundo está certo, está errado. A idade vai chegando, as pessoas vão realmente tendo alguma deficiência em algum lugar. Isso é natural, com a idade. Agora vocês estão sendo machistas, vão falar que 70% dos homens são broxas. Vocês estão dizendo. Ou quem não votar em mim é porque é broxa. Vocês estão dizendo, vocês estão levando para esse lado. Uma imprensa porca, como sempre, Folha e UOL. Daqui a pouco falar dos imóveis, né? Os imóveis do clã Bolsonaro, Folha UOL. Tá? Você lembra do Carnaval de Açaí? Uma senhora casada que trabalhava comigo,
tá? Ganhava um salário equivalente a um salário mínimo mais alimentação. Quando, o início de 2018, a Folha passou por lá e viu que ela estava na hora de açaí, não estava trabalhando. Daquele escândalo, Val do Açaí. E o que foi comprovado imediatamente? Foi no início de janeiro de 2018, eu mostrei o boletim administrativo da Câmara dos Deputados, a Val estava de férias naquele dia. Mas insiste na mentira. Estado de São Paulo. Meu primeiro emprego foi no Estado de São Paulo. Não tem carteira de trabalho, naquele tempo eu não tinha, era menor, né? Não, o meu primeiro emprego foi entregar o jornal do Estado de São Paulo, lá em Eldorado Paulista. Chegavam uns 30 jornais, por volta de 1 da tarde. A empresa que trazia, eu não lembro se era 9 de julho ou a São Miguel, eu montava o jornal e entregava os 30. E, além de eu entregar o jornal, eu era colaborador, fazia palavras cruzadas. E quando chegavam palavras cruzadas com o meu nome lá dentro, Jair M. Bolsonaro, Eldorado Paulista, além de entregar o jornal, eu batia na porta do cara, né, do assinante, olha, na página tal, tem uma matéria com o meu nome, dá uma lida aí. Eu comecei a fazer campanha sem saber, né? E agora, fustiga a pesquisa. O Estado de São Paulo apoiando a Folha de São Paulo? É um consórcio? A Folha fez uma pesquisa há poucas semanas dizendo que eu sou mais corrupto do que o Lula. Folha, Estadão, Datafolha, quem acredita nisso? O cara não consegue ir no bar tomar uma tubaína. E não tem clima para nada. Vai ganhar no primeiro turno? Olha, o que essa narrativa está escondendo? O que essa narrativa está escondendo? A foto aqui também, a foto fustiga a pesquisa, ignora o bicentenário. Olha, o bicentenário do povo, tivemos um movimento aqui, Circo Militar em Brasília, coisa fantástica, desfilou uma garotada do homeschooling, né? Colégios. Quando acabou, fui lá conversar com o povo. Depois paguei o que tinha que pagar no avião presidencial para ir para o Rio de Janeiro. Participei também do evento em Copacabana. Acabou o evento, andei uns 100 metros no meio do povo, peguei um carro de som e conversei com a população. Um discurso de uns 15 minutos. Esse é o povo. Ninguém aqui recebeu um centavo para comparecer nesse movimento. Todos foram de graça. Você vê comentários na mídia, né? Jornalistas indignados. Nunca vi chegar tanta gente pelo metrô. É um mar de gente. O que é isso? Criticaram a população que compareceu. Um disse que a população tinha que se informar melhor que não era. Sem comentários. Continua aqui o PDT de Ciro, investigação para me tornar inelegível. Né? Mas também no antagonista aqui, 7 de setembro, PT, PV, Rede Brasil, vão denunciar Bolsonaro por abuso de poder. O que é poder? Poder. Não gastei um centavo. Paguei todas as minhas despesas. Houve uma separação clara entre o ato cívico-militar e o ato lá de fora. Aí denunciar perder tempo. Amanda? Mais alguma coisa aqui? Aqui também uma matéria da Jovem Pan, 7 de setembro. Localização de ministros do Supremo ficará em sigilo. Medida foi adotada para preservar a segurança dos integrantes da Corte. A Corte tem que se preocupar quando a esquerda chega no poder. Como é que funciona a Suprema Corte lá na Venezuela? Lá na Nicarágua? Como é que é a Suprema Corte em Cuba? Lá na Coreia do Norte? Não tem que se preocupar. Nunca nesse movimento se tocou fogo numa lata de lixo. Não tem que se preocupar. Eu acho que os ministros, convidei a todos os ministros supremos, podiam ter comparecido sem problema nenhum. Vamos lá? Então, quando se fala em corrupção, né, eu lembrar aqui matérias antigas da imprensa, né? De 2015, governo Dilma Rousseff, Petrobras publica balanço de 2014 com perdas de 6 bilhões em corrupção e prejuízo de 21 bilhões. Esse prejuízo é aquela canetada na decisão do preço dos combustíveis, a interferência direta. Nosso governo é diferente, não teve canetada.
né? Não foi usada a caneta BIC. Caneta BIC tem tinta azul, não tem tinta vermelha aqui. Tá? Olha o preço de combustíveis aqui. Esse posto aqui, faltou dizer onde era esse posto, alguém sabe aqui? Etanol, 2,86. Quem podia esperar isso? Osasco, São Paulo. São Paulo? Osasco, São Paulo. Osasco, São Paulo. Gasolina, 4,33. Quem podia imaginar isso? 4,33 é mais ou menos 80 centavos de dólar. Liga com um amigo americano lá, né? Quanto está o preço da gasolina aí? Ou então, transforma em euro e liga para alguém da Europa. Sem canetada. Já começa a falar, o preço vai subir o ano que vem. Por que o preço caiu? Um projeto aprovado pelo Congresso, uma grande participação do Arthur Lira, presidente da Câmara, palmas para o Arthur Lira lá da nossa Alagoas, que trabalhou nesse projeto, e botou um teto do ICMS, que era uma bagunça, cada estado botava o percentual que queria no ICMS. E foi moralizada essa questão de teto, botou energia, combustível, né? É como essencial, assim como você pode pegar a tua conta de luz em casa agora e ver se não está menor do que o mês anterior, que foi botado também um teto no ICMS da energia elétrica. Foi também botado um teto nas comunicações. Pegue a conta do seu celular, compare com o mês passado. Tem que estar menor, que diminuiu o percentual do ICMS. Em função disso, a inflação vai lá para baixo. Combustível mais barato, produtos mais baratos nos supermercados. Você começa a sentir a diferença, já tem 2 meses. E não vai voltar o imposto federal o ano que vem. Já está na peça orçamentária, continua sendo zero. O PIS, COFINS, imposto federal e o tal do CID. Zerado. Então, diesel, gasolina e etanol continua zero o ano que vem. O que nós descobrimos? Né? A equipe do Paulo Guedes descobriu que diminuindo impostos aumenta a arrecadação. Esse é o novo Brasil. E está garantido também os R$600 no ano que vem. Hoje no papel está garantido 400. Esse extra de 200 vai ser incorporado no ano que vem. Almocei hoje com Arthur Lira. É outra pessoa de respeito, né? Como tantas outras no parlamento brasileiro. É lá o candidato a deputado federal por Alagoas. O Lira também, conversei com ele, está garantido. A proposta que vai ser apresentada pelo Paulo Guedes, ele vai se empenhar para botar em pauta e votar esses R$200 extra para continuar valendo a partir do ano que vem os R$600. Tem a minha palavra, tem do Paulo Guedes e tem do Arthur Lira. Não tem que discutir mais assunto. Eu sei que o Arthur Lira vai ser reeleito lá em Alagoas, tem que ser, meu Deus do céu. O que esse cara fez por todos nós, nos combustíveis, o que fez por nós também, quando votou lá o auxílio emergencial de 400, um trabalho excepcional. O Arthur Lira não tem, eu até falei com ele, tem que se preocupar em fazer campanha, tem que fazer, porque o outro lado sempre fica falando mentira, né? Fake news. Então, devemos a ele o combustível, devemos a ele os 400 de auxílio emergencial, de Auxílio Brasil em dezembro. Você que ganha o Auxílio Brasil, são 20 milhões de pessoas. Se depender do PT, você estaria ainda aqui em média 190. Você estaria muitas vezes ganhando R$80 por mês. R$80 por mês. Nós fomos no parlamento ano passado, tivemos o apoio do Arthur Lira. Não foram de todos os parlamentares, não. Passamos para 400. Como é que nós passamos para 400? Renegociando os precatórios. E o PT votou contra a renegociação dos precatórios no plenário da Câmara. O PT votou contra. Para o PT, vocês que ganhavam Bolsa Família, deviam continuar ganhando Bolsa Família. De média, R$190. Para na campanha, eles dizer, olha, quando eu chegar no governo, eu vou resolver a coisa de vocês. E vocês vão continuar passando necessidade em casa. Esse é o PT, o Partido dos Trabalhadores, que diz que defende pobre. Defende pobre da onde? Votando contra a renegociação dos precatórios para poder passar para 400. E quando nós aumentamos mais 200, agora passou para 600, o PT discursou contra. Essa é a PEC da boca de urna, é a PEC não sei o que lá. Eles discursaram contra e votaram a favor. Malandro. Malandros. É a mesma coisa que nós votamos a PEC do teto do ICMS dos combustíveis.
Toda a bancada do PT no Senado votou contra reduzir o preço do diesel, da gasolina e do álcool. Toda a bancada do PT no Senado votou contra a redução dos combustíveis. Esse é o PT, que prefere ver todo mundo ficar na banana, quase que eu falo um palavrão aqui, né? Ficar na banana, para depois falar, olha, eu vou resolver o problema de vocês. Esse PT, que diz que o povo passa... Tem gente, muita gente passa fome no Brasil, 30 milhões de pessoas, tem gente que passa fome? Tem. Não são 30 milhões. Mas tem gente que passa? Tem. E quando nós precisamos, por ocasião do lockdown, eles foram favoráveis, fica em casa. Os governadores do PT da Bahia, né, da esquerdalha aí do Ceará, do Piauí, do Maranhão, todo mundo fica em casa. E não ajudaram em nada. Nós socorremos o mais pobre com R$600 por mês. A proposta de R$600 foi um leilão dentro da Câmara, que começou a leilar 200, 300, 400, 500. Eles resolveram, o Congresso resolveu dar 500, foi na Câmara, na verdade, e o Major Vitor Hugo, que era o líder do governo na Câmara, deu o último, não, acertaram 500. O governo Jair Bolsonaro está agora reunido com o Paulo Guedes e pediu, está documentado, para que passe para R$600. E passamos para R$600. Que sabíamos da inflação em cima dos alimentos, com essa política que a esquerda adotou, do fica em casa, a economia te vê depois. Quem foi, talvez, o único chefe de Estado do mundo que foi contra isso? Foi eu. O povo tem que trabalhar. Ah, mas é para evitar mais contaminações. O povo ia morrer de fome, meu Deus do céu. Descobrimos 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. Alguns chamavam de invisíveis. Pessoas que nunca entraram no banco para abrir uma conta bancária. É o cara que vendia o churrasquinho na praça, água no sinal, o picolé na arquibancada do futebol que não tinha mais, ou um biscoito na praia, que você ligava para ele e via consertar na tua casa ali um problema de curto-circuito. O cara da oficina mecânica, que trabalhava de bico, era o motoboy, era aquela senhora ou senhora que fazia outro tipo de trabalho em casa das outras pessoas. Salão de beleza. Eu botei como atividade essencial o salão de beleza, o Supremo derrubou. Salão de beleza não é a atividade principal. Eu falei, vamos editar um decreto dizendo que a atividade essencial é toda aquela necessária para o homem, para a mulher, levar para a tua casa o sustento para os seus filhos. A esquerda foi contra. PT, PDT, PSOL, Rede, PV, esses partidos de esquerda todos. Como disse aqui, o PT foi contra a redução da gasolina no Senado. O PT foi contra passar para R$400 o Auxílio Brasil na Câmara. Essas pessoas que tentam ganhar o voto de vocês dessa maneira, essas políticas adotadas pela esquerda no mundo todo, nunca deram certo. 40% da população argentina está na linha da miséria. Há poucas décadas, a Argentina tinha um produto interno bruto semelhante ao Brasil. Está lá embaixo. Vamos continuar aqui. Combustível, a culpa é de quem? A culpa é do Bolsonaro. E também pode botar a culpa no Arthur Lira também. Faz uma dupla aqui, a dupla do combustível, Arthur Lira e Bolsonaro. Olha lá, ó. Que dor de cotovelo, hein, PT? Estou dizendo agora que o ano que vem vai subir tudo de novo. Etanol, 2,86. Gasolina, 4,33. Vamos lá. Amanhã, sexta-feira, eu estou pousando, devo pousar às 11 horas em Imperatriz, Maranhão. Pessoal aí do Maranhão, em especial Imperatriz, 11 horas no porto. 11h30 a gente vai pegar uma moto aqui e vai em direção a Axixá do Tocantins. Depois, às 12h30, nós chegamos de moto em Axixá. Depois, às 1h20, tem a passagem do comboio de carros pela cidade de Augustinópolis, Tocantins. E depois nós vamos à tarde, por volta das 3 horas, Parque de Exposições Agropecuárias de Araguatins. Sábado. Sábado tem uma coisa inédita aqui, né? Eu estou muito honrado. Fui convidado pela Marinha a participar de uma parada naval. Navios de vários outros países vão estar presentes lá no Rio de Janeiro.
E às 10 horas, então, teremos uma revista naval em comemoração ao bicentenário da independência. Estarei no navio Patrulha Oceânico APA. O meu navio, né? Olha que eu estou... O pessoal vai achar que eu comprei navio. Ó, Folha de São Paulo, não comprei navio não, tá? Não me denuncia não, tá? Mas o meu navio vai passar, outras embarcações vão estar paradas, de outros países, tem aquele cumprimento deles lá. Eu pedi ao comandante da Marinha, se fosse possível, eu sou o chefe supremo, mas eu tenho um profundo respeito por todo o Brasil, não interessa se é civil ou militar. Comandante Garnier, é possível a imprensa estar no meu navio? Tá, bota num canto lá para o pessoal filmar isso tudo. Ele falou, é possível, então tá. Tá certo, a imprensa foi convidada para acompanhar dentro do navio o que acontece nesse momento. Vão ter chance de mostrar imagens para todo o Brasil o que acontece nessa parada naval. Tá? Isso 10 da manhã no Rio de Janeiro. Você não vai estar convidado porque você teria que estar com bote, com colete salva-vidas, né? Senão não... Como é que é colete salva-vidas? Como é que é? Eu entendi outra coisa, mas tudo bem. E à tarde, às 14 horas, tem um evento na Arena Juventude, em Deodoro. É cruzada evangelística celebrando a vida com gratidão. Né? Na Arena Juventude, em Deodoro. Então está mais ou menos a nossa agenda aqui. Hoje tivemos uma notícia muito triste. Tá? Aos 96 anos, é isso? Isso. Faleceu a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. Né? Amada por seus súditos, Elizabeth II foi a mais longeva monarca britânica. Atravessou crises, guerras, conviveu com 15 primeiros ministros. Então nós fizemos aqui além de já ter publicado em Diário Oficial da União, nós decretamos 3 dias de luta oficial no Brasil, né, pelo passamento dela. Uma senhora realmente que foi um exemplo, né, para o mundo, a função que ocupava, teve problemas familiares, né, dificilmente ninguém tem problemas familiares, né, manteve com altivez ali a honorabilidade de todos. E eu vou ler aqui, coisa rápida. Botamos nossas mídias sociais. Deixa claro que a nossa mídia social é o que mais interage no mundo. Então, vamos lá. Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Então, dando aqui, palavra da nossa Rainha Elizabeth, né? Falando da dificuldade da vida. Veja os últimos anos aqui no Brasil. Tá? Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam. Não fiquem em casa, a economia tiver depois. Tá? Eles não aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. Continua a nossa mensagem aqui. É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. E termina aqui. Nesta data, triste para o mundo, decretamos 3 dias de luta oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II. Deus salve a Rainha. Deus conforte a sua alma, a acolha, conforte seus familiares, aos súditos, tá? A vida da gente, mas é uma pessoa que realmente deixou profundas marcas, não só no Reino Unido, mas toda a humanidade. Rapidamente aqui, a matéria da Folha UOL sobre mais de 100 imóveis do clã Bolsonaro. Segundo a matéria, investigaram minha família por 7 meses. Né? Se investigasse por 9, seria depois das eleições, não teria graça, né? Então, um trabalho planejado, não só esses 11 aqui. Pegaram todo mundo da minha família,
Que é fácil chegar num cartório e entrar com uma certidão de R$ 11. O cartório dá para você a escritura, né? Sobre aquilo que você está pedindo. Então entregaram 100 imóveis, um pouco mais de 100 imóveis. Aí bota eu, meus irmãos, cunhados, ex-cunhado, ex-mulher, minha mãe que já morreu, Folha UOL. Investigaram a minha mãe que faleceu com 94 anos de idade. Ela comprou um imóvel. O ex-cunhado comprou dezenas de imóveis. Olha, não tem nada a ver com a vida do meu ex-cunhado, tem 15 ou 18 anos, que separou da minha irmã. É um cidadão bem sucedido, tem mais de 10 casas que vende imóveis no Vado Ribeira. Ao longo desse tempo todo, não sei qual é a vida patrimonial dele. Com toda certeza, ele deve ter comprado, realmente, sim, dezenas de imóveis, mas vendeu outro tanto. Ou vendeu menos do que isso. Isso não entra na conta. Eu posso, vendo um imóvel aqui, ou 2 ou 3, e compro lá. Qual o problema? Aí bota lá. Em dinheiro vivo, o que eu vi nas escrituras, o que eu vi, está escrito moeda corrente. Daí a gente vê aqui o Colégio Notarial do Brasil, uma nota pública para toda a imprensa brasileira, bomba, né? Colégio Notarial do Brasil emite nota e diz que imóvel comprado em moeda corrente não é dinheiro vivo. Dá a entender na matéria, imóveis comprados desde 1990. É o ano ali que eu assumi. Não, foi que eu estava no segundo ano de vereador. Eu fui vereador em 89 e 90 no Rio de Janeiro. E eu acho que eu comprei em 90 ou 91 uma casa em Bento Ribeiro. Sim, eu comprei. Então começou a investigar lá, 32 anos atrás. E essa casa, eu vendi, ao longo de 32 anos, eu vendi para o irmão meu, e depois esse irmão vendeu para mim de volta. Então, computou 3 imóveis. Uma casa, 3 imóveis. O Flávio comprou 12 imóveis. Comprou sim. Na planta. Pagou um preço compatível com suas rendas. Foi investigado. O processo dele foi arquivado. A própria Folha, eu vou resgatar aqui e publicar, tem uma matéria nesse sentido. Comprou na planta e vendeu o que estava começando a fazer. 12 imóveis para o filho Flávio. Flávio comprou uma mansão em Brasília. E a casa dele é muito bonita. Financiou 60% no BRB. Alguém vai negar? Vai que eu estou mentindo? Financiou no BRB. 60% do preço do imóvel dele aqui em Brasília. A ex-mulher. Eu tenho 2 ex-mulheres. Não é novidade para ninguém. Uma separei, eu acho que foi em 98, se eu não me engano, 98, ou 99, o outro foi em 2007, 2008. Ou seja, a segunda separação tem 14 anos. Depois dessa separação, ambas se casaram novamente. Não sei quem foram, quem casou com elas. Se estava bem de vida, se era pobre, se era rico, não sei. Tiveram a sua vida, publica. Que eu sinto mais é pelos meus irmãos e irmãs. São olhados como bandidos que recebem dinheiro meu aqui de Brasília. Daí bota lá, atualização dos imóveis, 27 milhões de reais. Vamos supor que tudo é verdade, é dinheiro vivo, vamos supor. São 10, 27, 2,7 milhões de reais. Se bem que não é dinheiro vivo, pode ser que tenha, não sei. Mas o que está escrito aqui é assim. E agora mudou a legislação. Em 2019 para cá, você tem que especificar ali se é DOC, se é isso, se é aquilo. E até 2019 ele não sabe se é dinheiro vivo, se é DOC, se é cheque. Esse moeda corrente, né? Moeda corrente, se fosse em dólar, você tinha que botar em dólar aqui. Eu sou do tempo que você anunciava em jornais, preço do telefone fixo em casa, em dólar. Se anunciava em dólar a compra de coisa, que a inflação estava lá em cima. E o cara fazia as contas na hora ali, pagava à vista em cruzeiro ou em cruzado. Então aqui o Colégio Notarial do Brasil desmente essa fake news, né? Que diz que moeda corrente não é dinheiro vivo. É o que o pessoal fala.
Por que tu entra na justiça? Até as eleições vai dar tempo de ver alguma coisa? Já liguei para os meus irmãos, meus parentes. Cuidado que vão fazer uma busca e apreensão na casa de vocês. Já estou avisando. Vão fazer busca e apreensão na casa de vocês daqui a poucos dias. Para ter aquele escândalo da mídia. Vê lá a minha irmã com 60 e poucos anos de idade. Tá? Outra lá com 60 anos de idade. Uma busca e apreensão para ver se tem indício da grana que o presidente mandou para vocês para comprar 67 imóveis ao longo de 32 anos. Trabalho sujo, como sempre, da Folha UOL. Deixo claro, não está aqui na minha frente, mostrei na live anterior, sobre 2 imóveis meus na Barra da Tijuca, no condomínio do Bolsonaro, me denunciaram, comprou 2 imóveis, não sei o quê, aquela história toda. O Ministério Público, através do Procurador-Geral, o senhor Janot, deu despacho para isso, que não tinha ali nada, minimamente, para se começar uma investigação sobre a compra daqueles 2 imóveis meus, lá no Rio de Janeiro, arquivou. Volta à tona o mesmo assunto novamente. Estou lembrando aqui, quando eu estava lá no Emirados Árabes, né? Aqui era 8h30 da noite, Jornal Nacional, bomba! Marielle Franco, o assassino, conversou com o Bolsonaro no dia do crime. Eu já estava sabendo dessa história uma semana antes. Teve o governador Witzel aqui em Brasília, né? Ainda tinha alguma relação com ele. Falei, que negócio é esse? Chegou no Supremo aqui uma denúncia, eu envolvido na morte da Marielle. Não sei o quê. A gente já sabe qual foi o destino dele, desse governador do Rio de Janeiro, que usou meu nome para chegar lá. Eu tinha os documentos fornecidos para a Câmara dos Deputados sobre as minhas andanças na Câmara. Lá que você vai votar, dar presença, tem a história digital. A diferença entre o telefonema, segundo o Jornal Nacional do William Bonner, tá? Segundo o William Bonner, ele ligou para mim por volta das 17 horas, mas por volta das 18, tinha um dedão meu no painel de presença na Câmara. Eu não estava lá, não dá para 1 hora. Eu saí do Comino da Barra e ir para o aeroporto, pegar lá o morcego negro do Batman, né, o avião dele, caiu no chão aqui, o morcego negro do Batman, e chegar a Brasília a tempo. Sem o álibi perfeito. Caiu por terra, queriam botar no meu colo a morte da Marielle Franco. Daí a gente começa, vai para lá, vem para cá, investiga aqui, investiga lá. Chegaram a conclusão que se chegou lá é que era para ajudar o Flávio, porque os votos da Marielle para o Senado ia atrapalhar o Flávio. Quem votava na Marielle, pessoal do PSOL, não é o perfil do nosso eleitor. Não tem esse perfil. O perfil deles é diferente. É do libera geral, libera tudo. Esse não é o nosso perfil. Daí inventaram a história. O filho do Bolsonaro, que na época tinha 16, 17 anos, foi namorado da filha do ex-sargento, acusado de ter matado a Marielle. Dando a entender o quê? Que eles namoravam. O namoro da juventude com a mão dada, ao lado do papai tomando tubaína, né? Coisa linda, vai na missa juntos, com o pai deles, fala em planos de filhos, né? Aquela coisa maravilhosa, 16, 17 anos. Daí foi feita uma investigação, e o pai da menina, que teria namorado com o meu filho 04, o Renan, depois o quê? A minha filha nunca namorou com o Eduardo, com o Renan, por uma coisa muito simples. Ela sempre morou nos Estados Unidos. Mas fica aquela ideia que namorava. Eu frequentava a casa dele para tomar tubaína, ele ia lá na minha casa para comer um cachorro quente. Essa é a ideia da imprensa brasileira. Igual esse negócio de imóveis agora. Eu arranjei 27 milhões para parente meu, ao longo de 32 anos, comprar imóveis. Vamos lá. Está chegando o final. Problema lá fora, pessoal. Compare o Brasil com outros países. Eu sou da América do Sul. O problema está vivendo a Europa, né? Lá o senhor Macron, na França, tem que reduzir 10% do seu consumo de energia antes do inverno.
Vai ter um problema sério, o calor enorme lá, pegando fogo. Estão reduzindo o consumo de energia para gastar menos com ar-condicionado. Lá na frente vai ser o contrário. Questão de aquecimento. Inflação cai em relação ao mundial. Mas ainda preocupa. Em decisão liminar, Barroso suspende piso nacional de enfermagem. Teve um picareta do parlamentar falando que eu trabalhei para que o Barroso desse a decisão. Você acha que eu tenho alguma influência, algum poder sobre o Barroso? Alguém acha? Tá? O Congresso aprovou, eu acho que foi unanimidade, não sei. Ou quase próxima unanimidade. Eu sancionei. De forma monocrática, o senhor Barroso pega e fala, não, 4.600 é muito para enfermeiro. 4.600 é muito. Então dá uma liminar no último dia, quer dizer, no penúltimo dia, contra o piso dos enfermeiros. Fiz a minha parte. Quero botar agora na minha conta que eu trabalhei para derrubar o piso. Lá atrás tem uma grita enorme. Quando nós, agora não foi sanção, porque foi decisão nossa, presidente da República, ministro da Educação, demos 33% de reajuste para os servidores do ensino fundamental. Teve grita de alguns teve grita, tá? Mas foi mantida a nossa decisão. Lamento essa decisão do senhor ministro Barroso. As informações que eu tive, não confirmada, que a partir de hoje seria colocado em um plenário virtual a decisão do Barroso. Então são 11, o Barroso, como relator, está mantido o voto dele para derrubar o piso da enfermagem. Não sei como vou voltar os outros 10 ministros. Eu saberia, se eu fosse ministro, como deveria votar lá. Mas cada ministro é dono aí da tua caneta, né, da tua consciência, e vão decidir. Eu espero que, assim como me dão 24 horas, né, 48, que no prazo máximo de 48 horas se feche o painel virtual para decidir se vai ser mantida ou não a decisão liminar do ministro Barroso. Espero que não. Encerramento. Falar mais uma coisinha rápida aqui. Combate à violência contra a mulher. Eu não tenho papéis aqui, eu acho que... Vê se acha que eu dei a caneta aí. Bem, a gente fala na próxima live aqui. Vamos lá? Não desliga não, horário eleitoral gratuito aí, vai ser rapidinho, tá, pessoal? Nosso estado de Pernambuco, governador Anderson Ferreira, senador Gilson Machado. Então, o nosso senador em Pernambuco, Gilson Machado, 222. Peço seu voto para esses dois aqui, governador Anderson e Gilson Machado em Pernambuco. Tá? O Gilson realmente é uma pessoa fantástica, tem um trabalho maravilhoso durante a pandemia para a questão do turismo do Brasil. Nos últimos meses, a criação de empregos continua bastante forte no Brasil, numa parte considerável vem do turismo. Parabéns ao Gilson, um cabra da peste de confiança nosso, que merece ser senador para bem ajudar o estado de Pernambuco. Já tem um senador, vê se é do PT, é do PT. O pessoal de Pernambuco, um senador do PT de Pernambuco votou contra a redução da gasolina. Vocês não vão querer outro senador para trabalhar contra vocês. Bote o Gilson no Senado. É para o bem de vocês, para o bem do Brasil. Repito, o senador, é o quê? O Beto Costa? Quem é outro? De Pernambuco. O pessoal tinha que dar com isso na mão já. O outro senador de Pernambuco do PT votou contra a redução da gasolina. E foi um dos estados que mais atrasou baixar o preço. Vocês querem outro governador do PT em Pernambuco? Pô, fecha os olhos e vota no Gilson. Caba da peste aí que já está dando mostra aqui de lealdade comigo, eu para ele, emprego no turismo. Uma pessoa fantástica. Gilson, senador Pernambuco 222. Vamos lá? Senador em Minas Gerais. Cleitinho, 200. É um jovem ainda, tem cara de jovem, tem que ter mais de 35 anos, mas é garoto, já fez as suas tripulias no passado, tem uma imagem dele aí, chutando eu, né? A minha cara, negócio de homofobia, não sei o que lá. Pô, foi uma fase da vida dele, pô, uma fase da vida dele. Já conversei com ele, já há algum tempo eu conversando com ele. Você não pode ser condenado por aquilo que você fez lá com 18, 19, 20 anos, a vida toda, dá um tempo. Tá? É um cara que, um jovem que tem tudo para se eleger senador em Minas Gerais, vai fazer um bom trabalho aqui em Brasília. Eu estou hipotecando
solidariedade depois de conversar várias vezes com ele. E para o governo do Estado, não tenho nada contra o governador Zema, acho que ele fez um bom trabalho aí, tá? Nunca deixou de me atender, né? Eu a ele também, fizemos muita coisa por Minas, mas temos um candidato ao governo de Minas Gerais, que é o senador Carlos Viana, candidato ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana. Pô, pessoal, tem casa, você bota a Raíssa aqui, não bota o João Roma, fica difícil, tá? Fica difícil. Bota o João Roma aqui, traz pra cá esse negócio. Deixa aqui para não esquecer. Tá? Você bota aqui, por exemplo, aqui o Bruno Roberto e não bota a cara, deixa aqui, a cara do governador lá da Paraíba. Tá? Vocês botam aqui o Marcos Pontes, mas não botam o Tarcísio. Bota a cara do Tarcísio aí. A mesma coisa aqui do Gilson, não botou o Anderson do lado dele. Tá? Paraná. Vocês têm uma chance, um ótimo senador pelo Paraná, um ótimo senador, que é o nosso atual deputado federal, Paulo Martins. Homem da imprensa, tem posições firmes, companheiraço aqui do Brasil, aqui, enquanto parlamentar, e tem tudo, né, para chegar ao Senado aí do Paraná. Eu sei que está polarizado duas pessoas, criador e criatura aí no Paraná, tá? Vamos brigar os dois ali, tá? Sobra aqui para o Paulo Eduardo Martins pela sua competência, pelo seu caráter, tá? Pelo seu compromisso com o Brasil. E eu faço um pedido especial, Paulo Eduardo Martins, para o Senado no estado do Paraná. E tem ele apoio também do governador Ratinho, o qual eu fechei pela reeleição dele, também está me ajudando para a minha reeleição aqui em Brasília. Então, Paraná, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do governador Ratinho. Pessoal, vamos botar aí no Paulo Eduardo Martins, vamos fazer um senador que realmente vai fazer a diferença aqui no Brasil. Eu vou voltar aqui agora para Paraíba, né? Eu peço que faça o próximo panfleto junto aqui. Na Paraíba, governador Nilvan 22, também radialista, é isso mesmo? Isso. Uma pessoa fantástica, conheci ele já tem algum tempo, me entrevistou quando eu era candidato lá atrás, sempre me tratou com muita dignidade. Eu não digo defendido o governo, tem que falar a verdade sobre o governo. Defender, quando alguém está fazendo coisa de errado, você vai defender o cara. Ele fala a verdade, fala dos recursos que nós mandamos para a Paraíba, das vacinas para a Paraíba, de obras e tantas outras coisas. E para o Senado, tem aqui o Bruno Roberto. É um jovem, pela cara dele, tem mais de 35 anos, lógico, tá? Mas a grande vantagem aqui é que o primeiro suplente dele é um amigo meu particular já tem uma meia dúzia de anos. Tá? É conhecido como Tércio, mas tem um apelido. Pode falar o apelido dele? Não? É o Fofuxo. Tá? Trabalha aqui em Brasília. Tá? Me ajudou muito lá atrás, de graça, né? Quando eu comecei a aparecer para disputar a presidência da República. E é um primeiro suplente que vai ajudar o titular aqui. Então, governador na Paraíba, Nilvan 22, Bruno Roberto com a dobradinha aqui do Tércio 222 para o Senado. Lá no nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vou estar lá, acho que é semana que vem. Senador Rogério Marinho. O Rogério pegou aqui o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi que concluiu a transposição do Rio São Francisco. Então, estava parada essa obra há anos, era para ter sido concluída em 2012, não foi? Muito desvio, né? Desviaram tudo, menos a água. O Rogério Marinho trabalhou, se empenhou e está pronta aí a transposição do São Francisco, os grandes eixos. Tá? Então, uma pessoa que eu peço carinhosamente a todos aí do nosso Rio Grande do Norte, 222, senador Rogério, aí pelo nosso estado. Aqui em Santa Catarina, esse aqui é meu filho adotivo, né? O Jorge Seif, conhecido também como Tilápia, aqui o apelido carinhoso dele. Uma pessoa que, quando esteve à frente da Secretaria da Pesca, revolucionou realmente a pesca do Brasil. Os pescadores sabem o que aconteceu, né? Ele estando à frente, botamos a corrupção lá para baixo, deu uma moralizada no cadastro do seguro defeso,
Estamos em negociação com o Paraguai para criar tilápia lá no Lago de Itaipu, aumentando até 40% a produção de pescado no Brasil. Então o Jorge Seife, não é porque trabalhou comigo, não é porque é o filho adotivo, não, né? 10, é um senador realmente para fazer a diferença por Santa Catarina. Jorge Seife, 222. Está acabando, pessoal. Aguenta aí. Mato Grosso do Sul. Senador, a nossa ex-ministra Tereza Cristina. Realmente o agronegócio é um exemplo para o mundo, é motivo de orgulho nacional. O trabalho que ela deu continuidade e agora está o Marcos Montes, de Minas Gerais, no lugar dela aqui no Ministério da Agricultura. Tereza Cristina é uma pessoa fantástica e tem do lado dela um primeiro suplente, um ex-soldado meu lá de Niuaque. Meu soldado de 1980. Eu estou ficando velho, né? 42 anos atrás. Então, Portela, tenente da reserva do Exército, suplente da Tereza Cristina para o Senado, lá no nosso querido Mato Grosso do Sul. Então, Tereza Cristina, 111, senadora, Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, você tem aqui o Wilder, mas não tem aqui o Vitor Hugo. Eu vou falar aqui sem a fotografia do Vitor Hugo. Goiás, nosso governador, candidato ao governo do estado, é o Major Vitor Hugo. Chama o Major, pessoal. Tá? Tem um presidente aqui, capitão no Brasil, se Deus quiser, o Major Vitor Hugo, à frente do governo aí de Goiás. Então, o Major Vitor Hugo, o nosso candidato ao governo de Goiás. Os goianos aqui, peço que leve em conta o nome do Major Vitor Hugo. E para o Senado, nós temos Wilder Moraes, 222, candidato ao Senado, fazendo lá uma dobradinha ali com o Vitor Hugo. No Rio Grande do Sul, o nosso vice aqui, o Mourão, o nosso general Mourão, disputa a vaga do Senado pelo Rio Grande do Sul. Sabemos que tem, no Brasil todo, né, tem bons nomes disputando o Senado, mas não tem segundo turno e no primeiro turno é um só. Então, o Rio Grande do Sul, a gente pede para os gaúchos aí que vote aí no Mourão para o Senado. O pessoal fala, por que não fala do Onix, né? Por que não fala do Luiz Carlos Reins? Pô, me dou bem com dois. Com o Reins, meu velho colega de parlamento do Partido Progressista, o Onix, meu coringa aqui em Brasília, duas pessoas fantásticas, com dor no coração, eu fico em cima do muro. Mas quem for para o segundo turno, estaremos juntos com um dos dois. Vocês sabem que eu tenho alguém de preferência, sabe disso, mas não vou falar aqui. Até para não haver nenhum desequilíbrio, me acusaram de um descer na pesquisa séria, né, em relação. Então, o governador, nós temos aqui o Reins e o Onix. E para o Senado, Mourão. Está acabando? Vamos lá. Já falei Goiás, Major Vitor Hugo, governador da SAF. Já falei do Gilson também, lá no senador para o Pernambuco. Em São Paulo, está faltando aqui o Tarcísio. Pegou a foto do Tarcísio aí? Então, deixa aqui. Em São Paulo, é o Tarcísio, nosso candidato ao governo do Estado. É dispensável falar do Tarcísio, uma pessoa que nos encheu de orgulho à frente do Ministério do Transporte, né? O Ministério da Infraestrutura aqui em Brasília. Se dedicou a concluir obras como a ponte do Abunã, por exemplo, né? A 116 lá na região de Pelotas, ao ressurgimento do modal ferroviário do Brasil. O Tarcísio dispensa comentários. Privatizações de portos, aeroportos. Então, o Tarcísio para o governo de São Paulo, número 10. E para o Senado, o nosso astronauta, o Marcos Pontes, também dispensa comentário. O Tarcísio formado pelo INE, o Marcos Pontes pelo ITA, são duas pessoas que ajudarão muito o Estado de São Paulo e o nosso Brasil em sendo governador. E o Marcos Pontes em sendo senador. Lá no estado do Amazonas, está faltando o nome do governador aqui também, que está com a gente, é a reeleição do Wilson Lima, o governador lá pelo estado do Amazonas, e o nosso senador é o Menezes, chama o Menezão aí, tá? O coronel do Exército, conhece há muito tempo, esteve à frente da Zona Franca de Manaus, e já tem história para contar, e realmente se dedica muito por esse estado. Temos aqui também, pela Bahia, João Roma,
nosso ministro da Cidadania, né? Agora está licenciado. O João Roma também é um tenente R2 do Exército, de artilharia, e disputa aí o governo do estado da Bahia. Eu vi as imagens dele agora no Farol da Barra, discursando, conversando com a população. Eu peço a vocês, baianos, vamos mudar a política na Bahia, pessoal. Dá para dar uma mudadinha aí. Eu não vou falar mal de ninguém, não. Mas vocês sabem para onde a esquerda sempre levou esse estado. Né? Então, João Roma, candidato ao governo pela Bahia, no 22, e a nossa senadora, doutora Raíssa, aí pela Bahia. Apareceu aqui a Carol Tarcísio, por São Paulo. Acabou? Falta aqui, houve uma bronca aí, né, que eu sequestrei a bandeira do Brasil para fins políticos. Pessoal, a esquerda, uns partidecos aí, que são satélites do PT, esse pessoal rasgava a bandeira nacional, queimava, né, botava o pé em cima, sapateava em cima dela. É um ultraje à nossa bandeira, um símbolo nosso. Nós sempre tratamos com respeito à bandeira. E hoje o povo identifica a bandeira comigo, com os nossos candidatos pelo Brasil, com as pessoas de bem, com aqueles que defendem a vida desde a concepção, que são contra as drogas, que são contra a ideologia de gênero, aqueles que defendem a propriedade privada, sempre ameaçada pela esquerda. Então a bandeira é de todos nós, sim, mas vocês da esquerda sempre vilipendiaram em cima da bandeira nacional. A bandeira de vocês sempre foi uma vermelha, com a foice e o martelo. E agora estão com ciúmes que o povo identificou a bandeira conosco? Se vocês não querem, apesar de ser um dever de vocês referenciar a bandeira e honrá-la, ela está conosco. E vamos continuar com ela. Eu faço um pedido agora, até as eleições. Quem puder, compra a bandeira, bota na janela de casa. Tem muitos fazendeiros que estão lá na ponta de uma vara de bambu, né? Estão só fazendo uma bandeira nacional, nos orgulhando a todos. Bote uma bandeirinha do Brasil no seu carro para mostrar que você ama a sua pátria, que você tem lado. E o seu vizinho, se ele estiver lá for de esquerda, conversa com ele, fala para ele botar uma bandeira do Brasil também lá e dizer que o futuro do nosso Brasil passa por quem vai administrar a nossa pátria. Mas vamos lá. Fufuxo, sai da frente aí. Vamos lá. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Quai. Total 170 mil. Tem pessoas que pegam o sinal e retransmite, não conta aqui então, né? Então a avaliação nossa é em torno de 400 mil pessoas estão nos assistindo. Quando faltariam uns 10 dias para as eleições, a gente vai procurar fazer uma live todo dia, como fizemos em 2018. E vai ser uma live, horário eleitoral gratuito mesmo, para não ter dúvida aqui, tá, pessoal? A gente vai falar em eleições em cada estado. Eu não quero fazer campanha para deputado federal e estadual aqui, porque não daria para fazer para todo mundo. Ele faz para alguns, não faz para os outros. Mas vocês sabem, nos seus estados, as pessoas que merecem o voto. E como a gente tem visto aí muitos cristãos falando, né? Olha, quem defende a vida desde a concepção, quem é contra as drogas, quem é contra a ideologia de gênero. Essas pessoas não podem receber o voto de quem é cristão, pelo amor de Deus, cara, não tem cabimento. Olha como é que está lá Nicarágua, perseguindo padres, prendendo padres, expulsando freiras. Olha a pobreza que se abate no país, onde entra esse pessoal da esquerda. Eu acabei de ler aqui. O MST já prepara invasões se o Lula ganhar as eleições. O Lula falou, matéria da Folha de São Paulo, que vai demarcar o que falta ser demarcado em terras indígenas. Ou seja, segundo o levantamento nosso, teríamos uma outra área, tamanho da região sudeste, Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, demarcado como terra indígena. O Brasil vai perder a sua segurança alimentar. Não vai exportar mais porque áreas a serem cultivadas vão diminuir drasticamente. Esse cara quer levar o caos ao campo e você que é da cidade. Não pense que você não vai sofrer nada, que você vai sofrer. Porque se faltar comida, as cidades sucumbirão. Tem um velho ditado que diz, né? Se você destruir a cidade e preservar o campo, as cidades ressurgirão. Mas se você fizer o contrário, preservar as cidades e destruir o campo, as cidades também serão destruídas. É uma coisa simples. Será que é tão difícil assim? Eu passei por um local, não vou falar, né, no Rio de Janeiro,
E ali 90%, devia ter umas 100 pessoas, levantou o dedo lá, simbolizando o L lá, né? Daquele cara. E a gente vê que o comportamento daquelas pessoas pelo local é diferente da maioria da população. Esses ditadores, quando assumem o governo, primeiro eles pregam a liberdade total, mas quando assumem, você perde a tua liberdade, até para fazer o que você estava fazendo quando passei com o meu carro onde você estava. Alguém acha que em certos países aí de esquerda, com ditadura, tem essa liberdade para fazer, para beber o que estavam bebendo, para fumar aquela marca de cigarro que vocês aí estavam fumando, usando o aparelho celular? Você acha que aí fora tem liberdade com celular? Nesses países? Procure fazer um contato com um cubano no Zap. Você conversa com os Estados Unidos, o pessoal da Europa. Conversa com um cubano. Troca informações também com o pessoal da Venezuela. Tem dificuldade. Deixo claro, o ano passado, a juventude cubana fez movimento de rua pedindo liberdade. O que aconteceu há poucas semanas? Saiu o resultado das manifestações de ruas do jovem cubano. Sabe qual foi o resultado? Em média, 9 anos de cadeia para a molecada. 9 anos de cadeia. O senhor sabe qual é a alimentação básica nos presídios? Lá em Cuba? Bolinho de terra. É isso que você quer para o teu país? Aqui, apesar de eu não achar que seja justo, né, você então com a tua liberdade. Vamos continuar tendo a sua liberdade. Eu nunca defendi prisão para quem tem esse comportamento. Nós combatemos com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, Rodoviária, Secretaria de Segurança pelo Brasil todo, a entrada de drogas no Brasil, sim. A entrada de armamento, sim. Fazemos a nossa parte. Temos batido o recorde com a chegada do Anderson no Ministério da Justiça. Começou ali mais atrás um pouquinho com o André Mendonça. A apreensão de drogas. Hoje estamos com o maior efetivo da PF e PRF da história do Brasil. Necessito de reestruturação de carreira? Sim. A história foi complicada porque não teve esse ano. Mas precisam. Eles são lucrativos. Assim como outros servidores precisam de reajuste. Está previsto uma parte no orçamento, outra parte a gente vai buscar ainda no corrente ano, para ter um reajuste razoável para o servidor a partir do ano que vem. Encerrando, muito obrigado a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Amanhã estaremos na região do Bico do Papagaio. Um abraço a todos. Let's go. Peraí. Pô, mole 10 anos.